Olá, tudo beleza com você? Sou o professor Caires Braga e hoje eu vou comentar a respeito de um assunto que foi cobrado, que caiu na UVA 2020.2, que é a classificação das reações químicas. Você está visualizando aí uma questão, que foi a questão de número 46, que diz o seguinte: um estudante do curso de Química misturou soluções de nitrato de prata e cloreto de potássio e formou-se um precipitado. Considerando que não houve sobra de reagente após a reação, foram feitas as seguintes considerações sobre a reação em questão. Primeira consideração: a equação química que descreve a reação é AgNO3, que é o nitrato de prata, KCl, que é o cloreto de potássio, AgCl, que é o cloreto de prata, e o KNO3, que é o nitrato de potássio, denominada de reação de dupla troca. É esse assunto que eu quero comentar com você hoje. Classificação de reações químicas. As reações químicas, elas podem ser classificadas em reações de síntese, reações de análise, de deslocamento e reação de dupla troca, que é o que está sendo cobrado aqui nessa questão pela UVA. Vamos ver então como se classifica essas reações inorgânicas. Olha só, o primeiro critério de classificação para as reações inorgânicas é a de que ela pode ser classificada como uma reação de análise ou decomposição. O que é isso, Caires? É aquela reação em que uma única substância composta nos reagentes origina duas ou mais substâncias nos produtos. Nós temos aqui uma reação genérica, onde uma substância composta AB formará duas outras substâncias, uma substância A e uma substância B. Considerando o seguinte: a substância AB obrigatoriamente tem que ser uma substância composta, mas as substâncias formadas podem ser compostas ou podem ser substâncias simples. Exemplos de reações de análise ou decomposição. O primeiro caso, CaCO3 sólido, formando CaO sólido e CO2. Veja que a partir do carbonato de cálcio, CaCO3, nós formamos duas substâncias compostas. É uma reação de análise ou decomposição, porque nós partimos de uma substância composta, formando duas outras substâncias. No segundo exemplo, nós temos aqui 2 mols de água oxigenada no estado líquido, formando 2 mols de água líquida, água comum, e oxigênio, também uma reação de decomposição ou análise. E o terceiro exemplo, 2 mols de NaCl, formando 2 mols de sódio e 1 mol de cloro. A partir de uma substância composta, aqui no terceiro exemplo, nós formamos duas substâncias simples. Um detalhe importante sobre essas reações de análise ou decomposição é que elas levam nomes específicos dependendo de como elas acontecem. Aqui na primeira reação, o carbonato de cálcio, a decomposição ocorre na presença de aquecimento. Então ela é chamada de pirólise. Uma decomposição que ocorre por aquecimento é uma pirólise. No exemplo 2, a água oxigenada sofre decomposição pela ação da luz. Por isso ela vai ser chamada de fotólise. E no terceiro exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, sofre decomposição a partir de descargas elétricas, a partir da eletricidade. Ela vai ser chamada de eletrólise. Então não esqueça, uma decomposição que ocorre por aquecimento é uma pirólise, pela presença da luz, fotólise, e por descargas elétricas, uma eletrólise. O segundo critério de classificação vai acontecer de forma contrária ao que nós acabamos de ver. É a reação de síntese ou formação. É uma reação em que duas ou mais substâncias reagentes originam uma única substância composta nos produtos. Olha o esquema geral. A mais B, uma substância A mais uma substância B, formando AB, que é uma substância obrigatoriamente composta. Vejamos exemplos. 2 mols de magnésio mais 1 mol de oxigênio formam 2 mols de MgO, óxido de magnésio. Vejam que duas substâncias estão formando apenas uma. Então, nós temos aí uma reação de síntese ou formação. O segundo exemplo,
2 mols de SO2 mais 1 mol de oxigênio formará 2 mols de SO3. Mais uma vez, dois tipos de substâncias formando apenas um tipo. Então, nós vamos ter aí uma reação de síntese ou formação. E um terceiro exemplo, Na2O mais água, duas substâncias, formando 2NaOH. Então, dois tipos de substância formando apenas um tipo, reação de síntese ou formação. O terceiro tipo de reação é a reação de simples troca ou deslocamento. Quando que vai acontecer isso? É aquela na qual uma substância simples, que pode ser um metal ou um não metal, um ametal, reage com uma substância composta e desloca desta última, que é a substância composta, uma nova substância simples. Olha o esquema geral. Substância A, que aqui é uma substância simples, mais BC, que é uma substância composta, formará AC, que é uma outra substância composta, mais B, que é a segunda substância simples. Vejamos um exemplo. Zinco sólido, a substância simples, irá reagir com CuSO4, sulfato de cobre 2, que é uma substância composta. O que vai acontecer? O zinco vai deslocar o cobre. Então, o zinco vai assumir a posição do cobre. O zinco vem para a posição do cobre, formando ZnSO4, que é o sulfato de zinco, e cobre sólido, que agora é uma substância simples. Então, resumindo a reação de simples troca ou deslocamento, nós vamos ter uma substância simples com uma composta, formando uma outra substância simples e uma outra substância composta. E a última classificação, que é a reação de dupla troca, que foi o assunto cobrado na questão 46 da prova de Química da UVA de 2020.2. Daí o motivo de eu estar trazendo esse assunto aqui para você. É a reação de dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? É a reação que ocorre entre duas substâncias compostas, reagentes, produzindo duas outras substâncias compostas nos produtos. Então, aqui, resumidamente, nós teríamos que duas substâncias compostas vão formar duas outras substâncias também compostas e diferentes das iniciais. Exemplo, o exemplo genérico, primeiramente. Substância AB mais uma substância CD, formando uma outra substância AD mais uma substância CD. Veja que são diferentes lá das iniciais, mas também são compostas. Então, resumindo, duas compostas formando duas outras compostas, nós vamos ter uma reação de dupla troca. Vejamos um exemplo. Cloreto de sódio mais AgNO3, NaCl mais AgNO3, que é o nitrato de prata, formará NaNO3, que é o nitrato de sódio, mais AgCl, que é o cloreto de prata. Duas substâncias compostas formando duas outras substâncias compostas diferentes das iniciais, então é uma reação de dupla troca. Para encerrar a nossa aula, vamos para a resolução de uma questão. Aí está ela. Diz o seguinte: na produção de eletricidade, são usados algumas vezes geradores a óleo. Quando o óleo queima, produz SO2, que deve ser eliminado antes de ser liberado no ar, pois é formador de chuva ácida. Um dos métodos para a sua eliminação usa o calcário, produzindo sulfito de cálcio, que posteriormente é removido por precipitação eletrostática. As reações envolvidas na eliminação do SO2 são: reação 1, CaCO3, formando CaO, mais CO2. Veja que na reação 1 nós temos uma substância composta formando duas outras substâncias. Na reação 2, CaO sólido mais SO2 gás, formando CaSO3. Aqui na reação 2 nós temos o contrário da reação 1. O que acontece? Nós temos duas substâncias formando apenas uma substância. As reações 1 e 2 denominam-se, respectivamente, reações de... Ora, a reação 1, como eu tenho uma substância formando duas,
é uma reação de análise ou decomposição, e a reação número 2, que são duas substâncias formando apenas uma, é uma reação de síntese. Então, nós vamos ter, respectivamente, uma análise e uma síntese. Análise e síntese, o item D vai ser a resposta correta para a nossa questão. Se você gostou dessa aula, deixa like, comenta, compartilha para que possa chegar ao maior número possível de alunos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.